essa bomba, Vin Diesel soltou a braba recentemente, prometeu que o Brian vai aparecer em Velozes e Furiosos 11, a tal despedida da saga do Toretto. Mas peraí, o cara morreu há mais de 10 anos, cara. Dá pra fazer isso? Como que vai ser? Vamos entender melhor essa ideia maluca dessa franquia? Olha, franquia já é maluca essa ideia, então vamos lá. Estranhos, Peter aqui! Bom, alguns dias agora o Vin Diesel contou algumas novidades sobre Velozes e Furiosos 11. Ou a parte 2 do 10, né, como você preferir. Segundo ele, né, o eterno Dominic Toretto, o filme vai ficar pra 2027. E precisa cumprir algumas condições para que tudo role direitinho. E uma delas é a seguinte, presta atenção, olha a bomba. O Brian O'Connor precisa voltar pro encerramento da saga. Vai participar do filme. Se você não sabe, eu não lembro, cara, o ator que fazia o Brian era o Paul Walker. Ele morreu justamente no acidente de carro, que aconteceu justamente enquanto ele estava lá no meio das gravações de Velozes e Furiosos 7, lá em 2013. Foi justamente a época que começou o Inert, o blog Inert. Uma baita curiosidade, né? Eu lembro direitinho escrevendo o artigo do falecimento do Paul Walker, então isso me marcou demais. Acontece que eles não optaram pelo óbvio, que seria matar o Brian também na saga, entende? Tipo, o Brian não teria como voltar porque ele faleceu no mundo real. Pelo contrário, o Brian meio que se aposentou lá na saga, mas existe até hoje, só não aparece mais. Mas agora vai aparecer. Será que realmente tem como fazer isso? Tem, porque na real meio que já foi feito lá atrás, né? Na época em que o Paul Walker morreu. Já foi feito antes. Bom, o Paul Walker morreu num acidente bizarro em novembro de 2013, num evento de caridade que ele estava participando na Califórnia. Ele e um amigo chamado Roger Rodas, por incrível que pareça, né? Olha o sobrenome do cara. Eles entraram num Porsche Carrera GT pra exibição lá, né? O amigo pilotando e tal, andaram só um pouquinho e o motorista perdeu o controle, bateram muito forte. E pra piorar, o carro pegou fogo na hora, os dois morreram. Foi uma verdadeira tragédia, não tem nem o que falar. Fora isso, as filmagens de Velozes e Furiosos 7 estavam rolando. Então a produção foi pausada pra ver o que eles iam fazer e eles acharam uma solução interessante. Algumas cenas que o Paul Walker já tinha gravado foram reaproveitadas ou alteradas com CGI. Pegaram também sobras de outros filmes anteriores que acabaram não entrando. Em algumas cenas específicas, os dois irmãos do Paul serviram até de dublê, de corpo pra ele, né? Tipo, literalmente era o corpo de um dos irmãos e o rosto do Paul colocado lá com CGI. E foi um trabalho muito bem feito. Realmente difícil saber quando que é uma cena real com ele lá, né? E quando são os irmãos. Ou uma cena antiga, não dá pra saber. Perfeito, passou batido, né? Imagina hoje, com a tecnologia de hoje. A parte da história foi um pouquinho mais fácil de resolver. Colocaram uma narração emocionante do Dom Toretto. Ele e o Brian se encontraram na estrada e o Brian oficialmente se aposentou de toda a ação. Foi viver com a família. Inclusive com a Mia Toretto, né? Que é a irmã do Dom. Na cena de família e tudo mais, o Brian só não aparece, cara. Mas ele não morreu. Ele continua lá, vivo. Em Velozes e Furiosos 9, a gente chega até a ver o carro dele estacionado. Fica implícito que ele tá lá no carro. Mas, de novo, ele não aparece. Eu acho até que foi um jeito bonito que encontraram, não matar o personagem, manter a memória do Paul Walker viva de alguma forma. Então, legal, ponto. E é justamente essa decisão da história que pode ajudar a colocar ele também no encerramento. E dá pra fazer, como a gente já viu em Velozes e Furiosos 7. Mas aí, como é que vão encaixar na história um personagem que não morreu, mas saiu dela faz muito tempo? Brian O'Connor em Velozes e Furiosos 11. Você conhece bem a história do Brian em Velozes e Furiosos, certo? Ele era um policial disfarçado, encarregado lá de prender o Toretto pelas corridas ilegais, mas ele acaba salvando o cara e eles viraram amigos, né? Eles viram amigos lá, né? Família, aquela coisa. É claro que ele sai da polícia depois dessa, lógico, né? Mas acaba indo parar no FBI, de onde ele também sai pra ajudar e tirar o Dom da cadeia. Isso aí que é amizade pra caramba, né? Aí o Brian fica lá com a equipe do Toretto e eventualmente se aposenta, vai viver com a família e fica longe de todo aquele caos. Mas e aí? Aí a gente chega em Velozes e Furiosos 11 e como é que o Brian pode retornar para a história bem na conclusão geral da história? Bom, tem várias formas. E para começar, vale a pena lembrar que seria muito legal mesmo se isso acontecesse. Pô, eu ia adorar. E como tudo em Velozes e Furiosos, a resposta é... família. Papai, mamãe, sobrinha, não é? Sim, Dom e Brian são família agora, são cunhados. E o Dante, o vilão do Jason Momoa em Velozes e Furiosos 10, tá numa cruzada de vingança contra toda a família Toretto. Isso inclui a Mia e o Brian. Então ele também tá em perigo. Faz sentido que ele volte para ajudar o Dom a lidar com o Dante. E na real, cara, o Brian tá mais do que envolvido nessa vingança toda do vilão. A gente sabe disso, até, porra, no talo, né? A raiz de tudo é o assalto que o Toretto e aliados fazem no cofre da família do Dante lá em Velozes e Furiosos 5. O Brian participou ativamente desse assalto. Então ele é tão alvo quanto o Dom e qualquer um ali, com toda certeza, a gente sabe disso. Só isso pra mim já seria, cara, motivo suficiente pra trazer o Brian de volta, né? Do ponto de vista da história. É claro, sem considerar as limitações da morte do Paul Walker, não tô considerando isso. Mas da história seria fácil. O negócio é que pela forma que o Vin Diesel disse, parece que não seria só uma cena ou uma participação curta, não. O Brian seria parte importante da história. E, cara, se forem fazer tudo com CGI, vai demorar demais, vai ficar um absurdo de caro.
correndo o risco de não ficar tão bom, né, quanto foi da última vez. A gente sabe quanto Velozes e Furiosos é uma franquia megalomaníaca, né? Então não dá pra duvidar que os caras vão mesmo fazer isso. Eu acho que os caras fazem isso sim. Por outro lado, seria algo grandioso demais e eu acho arriscado demais, sabe? É claro que o Brian O'Connor era um personagem importante, todo mundo gostaria de ver ele de volta, inclusive com Paul Walker. Porra, seria maneiro demais. Só que essa pode ser uma manobra que coloca em risco o desfecho da saga inteira. E a bilheteria não tem sido tão generosa nos últimos filmes da saga, né? Como um todo. Né? Não tem sido, né? Como era lá no começo. Então seria uma aposta, e uma aposta bastante alta. Cara, será que a Universal Studios está disposta a arriscar desse jeito? Se der certo, cara, porra, vai ser histórico. Pra caraca, vai geral no cinema pra ver isso. Né? Vai ser histórico. Se não der, vai ser um final ruim pra uma franquia gigante e épica. E aí? Será que a gente vai ter Brian no filme inteiro de Velozes e Furiosos mais uma vez? Será que vão usar IA pra fazer lá deepfake? Porra, será? Eu acho que ficaria perfeito com o que tem de tecnologia hoje, né? Mas será que vai ser só uma participação? Como é que vão fazer? São muitas perguntas, cara. Muitas dúvidas. Eu quero realmente saber o que você acha de tudo isso. Você queria ver o Paul Walker de volta? Logicamente, né? Não de volta à vida, mas de volta em CGI? Ou você acha que não? Já passou o tempo dele? Realmente, bota aqui nos comentários, vai ser bem bacana, né? Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante você com a gente. Olha eu, cara, falando de Paul Walker, depois de tanto tempo, que foi o início pra vocês não sabem, mas o início do blog do Enerd foi eu escrevendo do Paul Walker. Então me bate uma certa recordação aqui. Até a próxima, galera. Fui! Uhul!